Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. O CDS definiu uma linha clara de ação para estes 4 anos e manteve-a em permanência. Oposição firme e construtiva. Hoje é o debate do Estado da Nação, é também um momento para nós prestarmos contas do trabalho que fizemos. Fomos firmes na oposição, em muitos casos com o encargo quase exclusivo dessa oposição que as 2 moções de censura ilustram. E fomos sempre determinados na construção. Trouxemos desde a primeira hora temas com propostas concretas, da natalidade ao envelhecimento ativo, da proteção aos mais idosos ao estatuto do cuidador informal, da conciliação trabalho-família aos direitos dos doentes em fim de vida. Fomos liderantes nas propostas para a segurança social, propondo transparência e compromisso em relação às nossas reformas e ainda um pilar complementar facultativo. Propusemos uma revisão profunda da Lei de Bases da Educação, logo no início da legislatura. Tal como já a meio da legislatura, apresentámos propostas muito relevantes para pôr a justiça a funcionar, da justiça económica à penal e à corrupção. Nestes vários temas, os demais partidos não se mostraram interessados em participar construtivamente. As suas prioridades eram outras. Lideramos em relação à regulamentação do lobbying, finalmente aprovada e essencial para combater a corrupção, e à supervisão bancária, e continuamos convictos de que reforçar a isenção e a independência dos reguladores, nomeadamente o Governador do Banco de Portugal, passa pela nomeação pelo Presidente da República, convicção reforçada de resto pelo trabalho da Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos, onde o CDS teve um papel de destaque na iniciativa e nos seus trabalhos. E fomos uma voz singular em relação ao financiamento dos partidos políticos. No Plano Nacional de Reformas, traçámos com clareza linhas de ação para tornarmos o país mais competitivo ou para lidarmos com as alterações climáticas, nomeadamente no domínio da água, tão relevante para a agricultura quanto para a manutenção de pessoas em todo o território. Tal como propusemos o reforço da autoridade e da presença do Estado nas áreas de defesa, segurança e investigação criminal. Autoridade, de resto, tão degradada em casos inadmissíveis como Tancos, que em boa hora, pela mão do CDS, motivou uma comissão de inquérito, e a ausência total do Estado, tão notada nos casos dramáticos dos incêndios. A generalidade das nossas propostas foi rejeitada, mas tal nunca nos levou a baixar os braços. Sempre entendemos que pensar e propor quando se está na oposição tem o sentido de criar uma sementeira fecunda para o futuro. De resto, é muito interessante observar como propostas nossas, aqui rejeitadas, como as do apoio à natalidade, vêm agora a ser propostas por outros partidos nos seus programas eleitorais. É sinal de que vale a pena insistir. Ao mesmo tempo, chamámos a atenção permanentemente para a elevação sistemática da carga fiscal, a mais alta de sempre, em contraste inexplicável com a degradação dos serviços públicos, da saúde ao processamento de reformas, do cartão do cidadão ao passaporte, e um baixíssimo nível de investimento público, inferior mesmo a 2015, nos hospitais, na ferrovia, nas infraestruturas ou na ativação dos fundos comunitários. Sinalizámos a pouca atenção dada à dívida pública, que continuou a subir em termos nominais, e o fraco crescimento do nosso país, quando comparado com as economias que nos são próximas e da mesma dimensão. Portugal cresceu sim, mas cresceu menos do que podia e menos do que devia. Baixou lugares nos rankings da competitividade, degradou a sua balança comercial, degradou a sua posição comparativa no PIB per capita. Por diversas vezes repetimos que estávamos perante uma oportunidade perdida para o nosso país, a oportunidade da melhor conjuntura externa de sempre, a oportunidade de irmos mais longe, de nos libertarmos do pequenino e do poucochinho, de darmos mais horizonte a tantas e tantas pessoas. E em toda a nossa ação política, colocámos a pessoa no centro. Por isso,
Lutámos contra o encerramento de muitas escolas e turmas com contratos de associação, contrariando a opção de pais e alunos e desmerecendo o trabalho de muitos profissionais ao longo de décadas. Por isso, empenhámos na derrota da instituição da eutanásia no nosso país e motivámos um acórdão do Tribunal Constitucional muito esclarecedor no domínio da maternidade de substituição. Houve 2 temas em que fomos particularmente sistemáticos na nossa ação: saúde e impostos. Na saúde, a nossa presença foi constante, no Parlamento e no terreno, no trabalho de estudo e na apresentação de propostas. Denunciámos as escolhas políticas erradas do Governo, com a opção não preparada pelas 35 horas ou a ultracentralização das decisões na mão do Ministro das Finanças. Propusemos um financiamento do sistema centrado no benefício efetivo para o doente, a autonomia das administrações hospitalares e o reforço dos centros de responsabilidade integrados, entre muitas outras medidas. Queremos uma saúde para todos, em que o doente é o mais importante, é mais importante que o sistema, em que o doente e a pessoa são o centro. Queremos ter saúde de qualidade para todas as pessoas, independentemente da sua carteira, independentemente da sua morada ou idade. E por isso, quando o SNS não dá resposta, queremos a possibilidade de aceder a uma consulta de especialidade em tempo útil num hospital, seja ele do setor social ou do setor privado, mediante a escolha do doente. Não aceitamos que essa escolha só exista para quem tenha seguros de saúde ou ADSE, ou para quem possa pagar do seu bolso. Tal como entendemos que não podemos ter portugueses de primeira e de segunda, e propomos que a ADSE seja aberta progressivamente a todas as pessoas que a ela queiram aderir. Nos impostos, não nos ficamos pela denúncia sistemática de uma autoridade encapotada no aumento constante da carga fiscal, feita através dos impostos indiretos e de múltiplas taxas. Em todos os orçamentos do Estado, sem exceção, vincámos a nossa oposição à revisão de regimes muito penalizadora dos trabalhadores, como foi o caso dos trabalhadores independentes, bem como a nossa oposição ao aparecimento de novos adicionais e de novas taxas. Mesmo fora do orçamento, em mais do que um momento, propusemos a eliminação da sobretaxa do imposto sobre o gasóleo e a gasolina, verdadeiro obreiro de um saque fiscal sem precedente a famílias e a empresas. De resto, entendemos que a competitividade fiscal deve ser uma prioridade para Portugal, se queremos reter talentos e ancorar e atrair investimento. Se as nossas propostas tivessem sido aprovadas, já teríamos a taxa de IRC não em 21%, mas em 17%, e não haveria acréscimo de tributações autónomas. Queremos uma autoridade tributária amiga do investimento e do desenvolvimento, e não um fisco que persegue as pessoas e as empresas como não há precedente. A caça à coima tornou-se um modo de vida para a autoridade tributária, que todos os dias inferniza a vida de milhares de portugueses e das suas empresas, ao mesmo tempo que o Estado é tantas vezes devedor dessas mesmas empresas. Por isso mesmo, assumimos o compromisso de reforçar as garantias dos contribuintes e de permitir que as empresas descontem nos seus impostos os valores que o Estado lhes deve. Olhamos para o mundo e sabemos que a fiscalidade é uma ferramenta política poderosa. Por isso, propomos usá-la também internamente, criando um verdadeiro estatuto de benefício fiscal para o interior, de resto apresentado e rejeitado várias vezes nesta sessão legislativa. Quem vive no interior deve pagar metade da taxa de IRS, deve descontar os custos de comportagens e transportes. As empresas que a elaboram devem pagar apenas 10% de IRC e ter mais benefícios em todos os apoios ao investimento. Num mundo digital, em que em muitos casos podemos trabalhar à distância, este Estatuto de Benefício Fiscal tem tudo para ser disruptivo e aliar-se a outras medidas, como a do Smart Working, que ajuda à conciliação trabalho-família, trazendo novas oportunidades para o interior. Senhoras e senhores deputados, a maior riqueza do nosso país está nas pessoas e no território. A maior oportunidade do nosso país está nas pessoas e no nosso território.
Ter outro rasgo e outra ambição para Portugal passa por libertar a força criadora e empreendedora de tantas e tantas pessoas. Libertar-nos de um Estado central, pesado e lento, que pesa nas costas de cada português e não nos permite mudar de vida. Passa por tornar o Estado aliado e não obstáculo dessa força. Passa por permitir que as pessoas sonhem e que concretizem o seu sonho com trabalho e com mérito. Passa por criar condições para as pessoas terem os filhos que desejam e possam apoiar os seus idosos como merecem. Passa por deixar concretizar o sonho de tantos portugueses de estudar, trabalhar, progredir na vida e ainda conseguir ajudar e deixar alguma coisa aos seus filhos. Mais uma vez, devemos e vamos acionar várias políticas, mas há uma incontornável. Amanhã apresentaremos as nossas propostas para baixar o IRS. Mas já hoje quero dizer-vos aqui em primeira mão que se há quem olhe com desconfiança para países como a Irlanda, com uma taxa de IRC de 12,5%, no CDS queremos ter a mesma taxa de 12,5% da Irlanda dentro dos próximos 6 anos. E queremos ver o país a crescer 4 e 5% ao ano como a Irlanda, e a reter e a atrair talentos, a desenvolver áreas novas da economia, a querer liderar no mundo digital. Por isso, propomos também uma verdadeira revolução na formação profissional, virada para as necessidades das empresas exportadoras e da transformação digital. Senhoras e senhores deputados, ter rasgo e ambição para Portugal passa por ajudar a criar as oportunidades neste mesmo território que tem de ser mais coeso e mais valorizado. Do interior do país ao mar, das oportunidades da economia verde, nomeadamente em razão da mitigação e da adaptação às alterações climáticas, à liderança na economia azul, numa verdadeira aliança entre ambiente e economia. Ter rasgo e ambição para Portugal passa por tornarmos o melhor destino para estudar, para trabalhar, para investir ou para viver a nossa reforma. Não queremos ser apenas o melhor destino turístico. No CDS, queremos ser o melhor destino para as nossas vidas, o melhor destino para nós e para o mundo.